Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Liara Moreira Salles e eu estou muito feliz de fazer o intercâmbio com o Conrado Andrade de Carvalho, que é um jovem engenheiro de software casado e investigador da Logosofia. Bom demais intercambiar com você, viu, Conrado? Intercambiar, que é uma atividade que faz parte do método logosófico, e que para nós significa conversar com mais profundidade, né? Com respeito, buscando fazer câmbios, mudanças na nossa forma de pensar e de sentir. Não é isso mesmo, Conrado? Isso E fico mesmo. pensando que o tema não poderia ser mais instigante. Entendimento, os olhos da mente. Achei muito grande. Entender é mesmo uma das maiores potencialidades, é um dos maiores potenciais do ser humano. E refletir sobre o assunto vai, né, com certeza, ampliar o nosso entendimento. E eu pensei se a gente poderia conversar um pouco sobre o que é mesmo o entendimento, por que ele é considerado como os olhos da mente, né? O que nos impede de entender as coisas e também aquilo que pode nos ajudar a entender melhor o que acontece, né, ao nosso redor, dentro de nós mesmos. Pensei em algo assim. Pode ser, Conrado? O que você tem pensado a respeito do tema? Oi, Liara, boa noite a todos. Primeiro, assim, né, Liara, eu considero importante dizer que a gente não vai intercambiar aqui sobre o conceito comum de entendimento. Esse que Uhum. todo mundo tem, todo mundo conhece, que eu falo uma coisa, você entende, né, nessa linha. Nós vamos falar de algo mais amplo, que nos faz refletir, por exemplo, sobre por que a gente não consegue entender certas coisas da vida. Por exemplo, como que o mundo começou, né? De onde que as coisas surgiram? Por que eu nasci na minha família? Enfim, são coisas que eu ainda não entendo. Agora, será que é possível entendê-las, entender essas coisas? Você fez só a pergunta simples, né? Pois é, mas será que não dá? Então, assim, para começar, né, para a gente ampliar, começar ampliando o conceito de entendimento, eu queria começar dizendo o seguinte: assim, quando eu observo o mundo que a gente vive, eu noto duas realidades, né? A primeira delas é a realidade física, essa que a gente está acostumado, né? Que é a realidade do nosso trabalho, da convivência com os demais, da própria natureza, essa é a realidade, né? A segunda é a psicológica, né? Que é o mundo das ideias, dos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essas coisas elas não são físicas, né? Elas pertencem a uma outra realidade, que é a nossa realidade psicológica. E da mesma forma que um médico aprende sobre como funciona o nosso cérebro, nossos órgãos, né, nossa parte interna física, existem também conhecimentos sobre essa nossa configuração psicológica. A logosofia me oferece justamente esses conhecimentos. E ela ainda me fala sobre uma terceira realidade que eu acho importante a gente lembrar, que é a realidade espiritual. Então, resumindo, né? Realidades física ou biológica, psicológica e espiritual. Entrando um pouco, né? Se a gente for entrar um pouquinho na parte psicológica, todos nós possuímos uma mente. Essa mente, ela é composta de pensamentos, esse é o conceito logosófico, né? De pensamentos e de faculdades que compõem a nossa inteligência. Né? Então, pensar, raciocinar, julgar, imaginar, observar, que inclusive foi o tema de um outro vídeo dessa série de intercâmbios. Todas essas são faculdades da nossa inteligência. E são elas formam, né, a inteligência. O nosso intercâmbio de hoje é justamente sobre uma dessas faculdades, que é de entender, entendimento. Então, como que funciona essa faculdade, né, o entendimento como uma faculdade da inteligência? Por que eu consigo
entender algumas coisas e outras não. Existe, né, alguma coisa que eu possa fazer para conseguir entender mais, né, alcançar regiões do entendimento mais amplas? Como eu disse, há coisas que a humanidade ainda não foi capaz de entender, né? E agora, mais além ainda, né? Para que serve essa capacidade que a gente tem de entender as coisas? Por que a gente entende? Que tem que, realmente é algo que tem que ter um significado muito maior, né? E vou te falar que esse assunto também me interessa demais aí dentro da minha investigação, né? Com a logosofia também. E como você falou, está tudo muito relacionado, né? As faculdades da mente, mesmo da sensibilidade, elas, na verdade, atuam em conjunto, né? Quanto mais em harmonia elas atuam, mais a gente pode ver que a inteligência, né, está funcionando. Esse é um conceito, aliás, que tem se ampliado tanto para mim, né, que inteligência é o funcionamento de todas as faculdades. Eu já me vi achando, né, uma pessoa inteligente porque a memória dela era muito boa, ou porque ela tinha uma capacidade de pensar ou de imaginar, criava muitas coisas, né? Então, a gente realmente tem que conhecer o funcionamento de cada faculdade, mas trabalhar para essa harmonia. E aí, quando eu penso nos olhos do entendimento, né, nos olhos da mente, que é o entendimento, eu acabo fazendo uma relação com os olhos físicos também, né, com os sentidos físicos. Então, os sentidos da mente, né, da alma e os sentidos físicos. O entendimento, ele capta, então, ele me permite captar as realidades, né, que estão fora de mim, ver essa realidade, e, ao mesmo tempo, eu posso considerar, né, o entendimento como as mãos da mente, né? Ele recolhe as realidades que estão, né, aí ao meu redor ou dentro de mim, captam isso tudo, né? E até os ouvidos, né? Aquilo quando a gente capta com os ouvidos do entendimento. É como se ele, assim, buscasse, ele permitisse que a matéria-prima, ele buscasse a matéria-prima para as outras faculdades trabalharem com ela, né? E vou te falar que esse assunto me inquieta há muito tempo. Eu estou me recordando, né, de uma situação que eu vivi há anos, que me promoveu muitas reflexões sobre o que é mesmo enxergar. Enxergar com os olhos físicos e enxergar com os olhos do entendimento. Nós íamos trocar de carro, né, eu e meu marido, e eu escolhi um carro que era usado, que era o que a gente podia comprar, né, mas achei ele muito lindo. E aí tinha um amigo que trabalhava numa concessionária, eu não estava comprando na concessionária dele, mas ele se dispôs a dar uma olhada no carro para ver se me ajudar a avaliar, né, se estava tudo bem. Eu entrei no pátio da concessionária que ele trabalhava, e ele já veio se aproximando, nem esperou, né, eu descer do carro, e já veio falando: Biara, esse carro sofreu uma batida séria. Não tá bom. Não tem jeito de comprar ele. Vai Solução. ser uma fria, né? E eu estava tão encantada com o carro, né? Eu desci, olhava para ele, olhava, e não via nada de errado, né? Aí o meu amigo começou a me mostrar uma pequena diferença no brilho de uma parte da lataria, né? Um friso, um acabamento meio desalinhado. E é como se ali, quando ele me mostrou, eu começasse a ver, né? Eu começasse a enxergar de forma mais nítida. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque depois que ele me mostrou, estava claro, né? É como se as explicações dele tivessem limpado as lentes do meu entendimento, né? E Uhum. na semana passada eu acabei vivendo uma coisa muito relacionada. Eu fui fazer um ultrassom e a assistente da médica perguntou se eu queria deixar os óculos lá na bolsa, né? Aí eu falei que Uhum. não, que eu queria ver o exame, né? Assistir o exame. E aí, durante o exame, eu olhava, né, para o monitor e a médica falava para a assistente: no P, não sei das quantas, tem um nódulo de tantos, ou alguma coisa, até nódulo eu entendi, né? Eu Uhum. sei que ela falava e eu não estava entendendo nada. Eu olhava para o mesmo monitor, mas para mim eram umas manchas e não era a falta dos óculos, né?
Então, realmente, ver as coisas não significa absolutamente nada se os olhos do entendimento não captam, né, a realidade e compreendem aquilo que a gente está vendo. Então, eu tenho comprovado que para o entendimento funcionar, eu preciso de conhecimentos, né? Pois é. Quando você fala aí do entendimento como os olhos da mente, é interessante que muitas vezes, quando a gente entende alguma coisa nova, né, é comum a gente usar a palavra enxergar. É, Nossa, eu finalmente enxerguei isso, né, isso, enxerguei aquilo. E é essa sensação mesmo, né, mesmo não sendo uma coisa física, né? Esses dias eu estava dando uma navegada no Instagram, por exemplo, lembrei dessa experiência, e eu vi um post de uma amiga falava sobre uma ideia comum nas pessoas, que é a ideia de que o sofrimento nos faz merecedores de algo. Então, ela falava como se essa ideia, como que essa ideia não corresponde à realidade, né? E esse post, né, o que ela falava, né, serviu como uma espécie de gatilho para eu enxergar essa crença negativa em mim. Eu fiquei uhum. refletindo, eu notei que em alguns momentos do meu dia, eu me via falando mentalmente assim, de alguma coisa isso vai valer. É como se estivesse fazendo um esforço, sem ter muito. Um esforço sem ser inteligente, né? E eu repeti essa frase: de alguma coisa isso vai valer. E aí eu enxerguei que por trás dessa frase estava justamente essa ideia equivocada, né? De acreditar em algo que não existe. O que eu compreendo, né? A verdade é que não basta apenas o esforço, né? Há muitas outras coisas que interferem. Mas é interessante que esse enxergar, nesse caso específico, foi de uma coisa que não é física, né? Uma coisa que existe, né? Tem que, se eu não ficar atento, ela existe ainda no meu interno. Eu acho que aí tem a ver com esse conceito novo, né, mais amplo do entendimento, né, que é a gente enxergar as coisas que estão no mundo que vai além do físico, no mundo metafísico, né, e realmente a gente vai comprovando que a gente precisa de explicações, de conhecimentos para o que acontece no nosso interno, porque senão a gente realmente não entende, né, o que está Uhum. acontecendo, por que a gente está feliz, por que está triste, né? Por que tem um preconceito, como você falou, né? E também ajuda a gente a compreender aquilo que está acontecendo dentro do interno das outras pessoas. E às vezes eu vejo que uma coisa que me impede de enxergar com mais profundidade, né, dentro de entender com mais profundidade, é a pressa, né? Então tem o desconhecimento que atrapalha, tem a pressa, quando eu analiso as coisas assim de forma superficial, né? Então é como se o entendimento ficasse pobre e eu ficasse meio míope, né? Quando eu aprofundo naquilo que eu estou vivendo, vou em busca das causas, eu começo a enxergar melhor. Você sabe que eu trabalho no Colégio Logosófico, né? Eu Uhum. sou pedagoga e trabalho lá no colégio. E uma Sim. vez, uma professora, ela estava me pedindo ajuda, né, para a gente trabalhar com um aluno que ela considerava muito tímido, né? E ela já tinha tentado assim vários recursos para que ele se fortalecesse, se apresentasse numa festinha, ou pelo menos assim entrasse no palco, né? Uhum. Ou lesse um trecho de algo para a turma, ou até que ele fizesse alguma pergunta, que ele não apresentava dúvidas por essa modalidade que ele tinha, né? E Uhum. nós conversamos sobre o aluno e fomos enxergando que aquela atitude dele tinha muito mais coisas por trás, né? A gente foi buscando mais as causas, estudando mais. Aliás, a gente estudou muito esse livro, né, Logosófico, que é o Deficiências Sim, e Propensões do Ser Humano, muito interessante. Então, a gente foi ver sobre a timidez, né? Mas, na medida que a gente foi estudando, é como se o nosso entendimento ele fosse se iluminando. E aí a gente enxergou que o aluno, ele não se apresentava em público, não era muito por timidez, não. Ele não queria errar, ele não queria mostrar que errava. Ele não apresentava as dúvidas porque ele não queria mostrar que ele tinha essas dúvidas, né? Então, na Uhum. verdade,
a causa do que ele vivia não era a timidez, era a vaidade, né? E a partir quando a gente entendeu isso, quando a gente enxergou essa realidade, é como se as coisas mudassem todas, porque as estratégias tiveram que ficar diferentes, né? Então, foi muito interessante. Mas eu fiquei curioso e conseguiram o resultado? Ele passou a... Ele mudou? O Conrado, criança é uma coisa muito linda, né? Vou te falar que os resultados não se fizeram esperar, né? Ele, lógico, ele continuava, né, precisando ser valente. Ele, na época, tinha aí uns 9 anos, precisava ser valente, porque ele tinha que ser valente, não lá para ir lá na frente, mas para mostrar o erro, né? Para saber que ele errava, como todos os colegas, que a gente erra, que o erro não é um problema, né? Que a gente não precisa ser perfeito para poder ter os amigos. Ele foi enxergando, então, que ele podia se aperfeiçoar, né? E lógico, tinha lá seus altos e baixos, né? Mas, da mesma forma que eu e a professora dele trocamos lá as lentes do nosso entendimento, ele também, ao enxergar um pouquinho da realidade dele, né? E aí, nesses altos e baixos, tinha vezes que a professora falava assim, nossa, o fulano hoje está um perguntador, né? Ele até começou a exagerar lá com as dúvidas, né? Ele estava empolgando. Então, esse trabalho com o nosso interno, quando a gente enxerga a causa, né? Ele fica muito mais fácil. Os resultados vão aparecendo, sim. Né? É interessante que vocês mostraram para a criança essas coisas internas, né? E o entendimento dela foi capaz de captar, né? De enxergar. Aí eu fiquei refletindo sobre como que eu, adulto, né, posso ampliar o meu entendimento. Porque eu não tenho mais o auxílio quase que constante dos pais, né, dos professores. E aí uma das coisas que eu recordei é que analisar as experiências que eu vivi, que eu já vivi, pode ser, né, uma das formas, né, de eu conseguir ampliar o meu entendimento. Eu lembrei, por exemplo, quando eu era criança e fazia aulas de música, né? E eu não gostava muito das aulas. Na verdade, não gostava. Na verdade, depois eu percebi que eu não gostava mesmo era da disciplina, né? Quando o negócio apertava, eu sofria tanto com as aulas, né, que eu dizia que quinta-feira, que era quando acontecia, era o pior e o melhor dia da semana. O pior porque era o dia da aula de música. Né? E o melhor é porque depois que passava era o dia que mais demorava até chegar a outra aula de Não música. dependia do horário, né? Exatamente, dependia Antes do da aula horário. era o pior. Mas então, apesar das minhas reclamações, né, de criança, adolescente, meus pais continuavam insistindo para que eu frequentasse as aulas. Né? Eu pedia para parar, mas eles não deixavam de jeito nenhum. E eu não entendia, né? Hoje eu enxergo quantas oportunidades se abriram para mim ao longo da minha vida por causa disso, né? O cultivo de aptidões, né? Conhecer, me aproximar de pessoas diferentes, uma série de coisas só foram possíveis de acontecer por causa desse contato que eu tive com a música. Coisas profissionais mesmo, até de conviver com pessoas no trabalho por causa, né, por saber tocar um instrumento. Isso, eu consegui enxergo hoje o valor disso. E um outro aspecto relacionado às lentes do entendimento, né, como entender mais, eu diria o seguinte: a gente entende, nós entendemos conforme os conceitos ou preconceitos que temos. É um exemplo para ilustrar isso, né? A vaca na Índia é considerada como um animal sagrado. Se a gente se mostrar uma foto de uma vaca para um brasileiro e um indiano, cada um vai entender a foto de maneira diferente, vai enxergar de uma forma diferente. Então, os conceitos que a gente tem interferem em tudo, né? O conceito de vida, por exemplo. Quem entende que a vida é uma só, né, que quando morre tudo acaba, vai viver de uma forma. Quem entende que existe uma realidade espiritual, um além
da morte, né, que existe vida após a morte, vai viver de outra forma. Ou mesmo quem pensa, por exemplo, que ter mais dinheiro é o objetivo da vida, vai seguir um caminho, né? Isso vai guiar a forma como a pessoa vive. Então, eu intuo, assim, que para não correr o risco de errar, poder melhorar minha capacidade de entender real, né? Que eu preciso buscar os verdadeiros conceitos, né? Não conceitos equivocados. Então, os conceitos estão vinculados à realidade. Conceito de vida, né? Por que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui? Conceito de Deus. Deus existe, né? O que é Deus? Quem é Deus? Que conceito é esse, né? Família. Por que eu vivo na minha família? Isso é uma coisa que o ser humano criou ou é uma coisa da criação? Com o mesmo conceito de trabalho, né? De tempo, e muitos outros, né? Hoje em dia eu vejo que tem muito conceito torto por aí que a gente precisa tomar um cuidado, tomar um certo cuidado. O Conrado, interessante isso que você está trazendo, né? E aí, como eu gostei muito dessa imagem, né, das lentes aí do entendimento, fico pensando, né, que nós enxergamos por meio desses conceitos ou preconceitos que a gente vai admitindo como realidade, né, como se fosse uma lente colorida, né? Então, se o meu conceito ele é lá uma lente não está translúcida, né, uma lente lá azul, eu vou enxergar tudo azulado, tendencioso mesmo, né? Então, realmente, eu tenho que ir adestrando meu entendimento, fazendo essas trocas, né, dessas lentes, essa limpeza, né? Porque tem momentos que eu quero entender uma realidade. Então, você falou aí da sua experiência como filho, né? Às vezes, como mãe ou como avó, eu vejo isso. Eu quero muito entender a realidade de um filho, né? Ou de um neto, mas eu sinto que é como se meu entendimento ele chegasse lá nos limites da sua capacidade discernitiva. Então, eu preciso dar um tempo, eu preciso buscar outras faculdades da minha mente para que elas atuem, refletindo, meditando, né? Porque eu compreendo que as possibilidades de entendimento, elas são ilimitadas. Então, se eu convido outras faculdades a movimentar-se também, né? Se eu vou adquirindo mais conhecimentos, porque eles iluminam a minha mente, se eu vou refletindo sobre tudo que acontece dentro e fora de mim, o que você falou, né? Buscando as causas daquilo que acontece, penetrando na essência das coisas, com certeza eu vou aprendendo a entender melhor, eu vou conseguindo entender melhor, né? Agora, observo que tem algumas dificuldades, algumas travas que também atrapalham, né? Sabe naquele livro que eu citei, né, do Deficiências e Deficiência. Propensões, né, do ser humano? Tem algumas que eu vejo que é como se elas turvassem mesmo, né, sujassem a lente do entendimento. Uma é o que chama obstinação. Não sei se você já viu essa situação, né? Que é aquilo, quando eu estou numa posição muito rígida, é difícil enxergar aquilo que o outro está me falando. É difícil enxergar além do que eu admito, né? Eu já me vi numa conversa, assim, tentando defender de forma tão veemente o que eu pensasse, e aí eu não escuto a razão do outro, né? Não me permito abrir o meu entendimento para escutar mesmo o que o outro está falando, né? Eu não entendo. Vou te falar que é mais fácil eu ver isso acontecendo com o outro, né? Quando eu falo assim, nossa, gente, já expliquei, fulano não me ouve, não me entende. Mas eu vejo isso também em mim, né? Uma teimosia, né? É a mesma coisa, por exemplo, também um ser que é muito vaidoso, ele se acha tão maravilhoso, né? Tão sábio, que ele não escuta nem aquilo que o outro fala, Não importa, né? é, ou a impaciência que impede a gente de entender que cada coisa requer, né, o seu tempo. Então, eu fico vendo que para eu ampliar o entendimento, eu também preciso debilitar algumas dessas deficiências, que também são travas, né? Você observa algumas travas também? Sim, sem dúvidas. Na verdade, eu recordei aqui de uma, né, que está mais relacionada a um preconceito
bem claro, assim, né? Que eu recordei uma experiência que a minha esposa viveu, que me mostrou, assim, que o preconceito, na verdade, é, na minha compreensão, acreditar naquilo, né, que é contrário ao conceito real. Ou seja, é uma crença equivocada. E a minha esposa viveu uma experiência que é muito interessante. Ela começou fazendo o curso de comunicação social. Uhum. A escolha dela foi baseada, primeiro assim, em afinidades. Por que ela escolheu o curso? Porque ela sentia afinidade, mas muito especialmente porque ela se considerava como uma pessoa de humanas, da área de humanas. É comum, né, a gente falar, o pessoal vai entrar, vai escolher o curso, o pessoal fala que é da área de humanas ou da área de exatas. Ou biológicas, né? Ou biológicas. Ela acreditava nisso, né? Durante o curso, ela, ela começou a fazer o curso, né? Até que ela optou por outras razões para mudar e decidiu fazer engenharia civil. Não. E ela conta, o oposto, né? É, É. ela conta que quando ela decidiu eliminar esse preconceito, né, de que, ou seja, na verdade, ela viu que era um preconceito, né, essa ideia de que ela é uma pessoa de Uhum. humanas. Quando ela decidiu isso, que ela conseguiu aprender matemática, física, etc. Ela conta que era impressionante, assim, ela, nossa, estou entendendo. E, assim, foi tão bom, né, que ela formou super bem no curso, deu super certo, assim. Ó, ampliou, né? Não só a visão, mas ampliou a vida dela, né? O entendimento e ampliou a vida, né? É muito interessante. E aí eu fico já pensando de novo, né, na imagem aí das lentes do entendimento, né, dos olhos do entendimento. E aí fiquei pensando que se as minhas lentes estão assim opacas, né, tipo Uhum. blackout mesmo, corta a luz, eu não enxergo nada, né? Então pode haver um grande tesouro bem na minha frente, mas eu não vou desfrutar dele, né? Nem tomo contato com ele, é como se ele não existisse, né? Eu me recordo um trecho de um filme que eu assisti, né, há muitos anos, de uma jovem que morava num lugar muito frio, ela havia nascido num local lá muito simples e sem recursos, e mudaram-se para esse lugar, assim, logo antes da chegada do inverno. E ela passou muito frio, tentando organizar, né, lá sua minúscula kitnet, que mal cabia a sua cama. E no seu dia a dia, atrapalhava muito uma instalação lá muito estranha, cheia de gomos, né? Que estava presa na parede, que não tinha nem jeito dela tirar, e que não dava nem para apoiar lá os poucos enfeites que ela tinha, né? E na Servir para verdade, atrapalhar. só servia para atrapalhar. Mas na verdade, sabe o que que era? Hum. Era um aquecedor de ambiente, né? Que como era desconhecido para ela, era como se não existisse. Na verdade, até atrapalhava, né? E aí eu fico pensando que é isso que às vezes acontece comigo, com todos nós, né? Aquilo que eu não vejo, que eu não toco com o meu entendimento, é como se não existisse. E aí eu estou falando de valores e de potenciais, né, dos seres humanos, potenciais que a gente tem, como as nossas faculdades mentais e sensíveis, né? Aí, se eu tenho o potencial do entendimento, do pensar, do refletir, do recordar, do aprender, né? Nas faculdades sensíveis, a faculdade de querer, agradecer, consentir, tem uma consciência, né? Que eu posso enriquecer, tem um espírito. Mas se eu não aprendo a conhecer e desenvolver essas realidades, eu acabo utilizando cada uma delas de forma muito precária, né? Assim, o Sim. mínimo para o gasto ou para o dia a dia, mais até físico, né? Hum. Então, sabe que por isso que eu valorizo demais a logosofia, né? Que me apresenta um método para esse conhecimento de mim mesma, né? Que me apresenta muitos conhecimentos, muitas explicações que vão iluminando o meu entendimento, né? E me propiciam, me levam, me movem a realizar um processo de superação de forma consciente que vai ampliando a minha vida. Então, com esse estudo, com o estudo logosófico, eu vou mudando o conceito das coisas,
em correspondência a esses novos conceitos, né, eu mudo a minha conduta, as minhas atitudes, e vai acontecendo essa ampliação contínua do entendimento com esses conhecimentos, né, relacionados justamente aí à vida psicológica e à vida espiritual. Vai acontecendo aquele movimento que você fez referência lá no começo, né, da nossa conversa, que é do funcionamento harmônico das faculdades, né, dentro da mente, e aí essa possibilidade de enxergar uma nova vida, né, que para mim é a verdadeira vida. Isso é muito bom, né? Assim, e quanto mais a gente aprende, quando eu enxergo algo novo, eu quero que meus amigos, familiares também enxerguem, né? É isso que eu tô Uhum. vendo, né? Que eu estou entendendo. E aos poucos vamos, né, ampliando a convicção de que, na verdade, nada está vedado ao entendimento humano. Uhum. Se quisermos, né, com sinceridade e corrermos atrás mesmo, olha quanto a gente já é capaz de entender hoje que não era antigamente, né? É uma questão de concentrar nossas energias com inteligência na direção desses objetivos. Mas, Liara, assim, foi muito bom intercambiar com você. Também gostei muito, acho que já está no nosso tempo, né, Conrado? Já, acho que já deu um bom tempo aqui da Mas foi nossa. ótimo. Foi muito bom. E mês que vem, né, a gente vai ter um novo intercâmbio sobre um outro assunto, para a gente entender melhor sobre o querer. Por que muitas vezes eu quero uma coisa, você quer outra? De onde que vem isso? Querer é um potencial da nossa parte mental ou não? Ou da nossa parte sensível? A gente quer com a mente ou com o coração? Então, esse próximo vídeo, né, que serão outras pessoas intercambiando, vai ao ar dia 11 de outubro. Se não me engano, vai ser uma live dia 11 de outubro. Não, esse aí eu não vou perder. Acho que a gente não pode perder, não, também. É isso mesmo. Vamos aí aproveitar para ampliar o nosso entendimento sobre o querer, né? Tá ótimo. Exatamente. Conrado, então, boa noite, obrigada. Obrigada aí a todos, né, que nos acompanharam e que nós possamos, então, ir aí ampliando, limpando as lentes do nosso entendimento cada vez mais. Um Boa abraço. noite, um Boa abraço. Obrigado noite. a todos.